a história por trás de uma imagem que emocionou o país. Um homem que está preso há 2 anos por um crime que não cometeu, chora ao receber a notícia de que foi absolvido. O Elvésio, né, Carol, de 38 anos, foi detido por homicídio. E só depois de todo esse sofrimento na cadeia é que conseguiu provar que é inocente. Finalmente livre, ele conversou com exclusividade com o Domingo Espetacular. Da janela de casa, Elvésio avista o fórum da cidade onde mora, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um lugar que traz para ele lembranças angustiantes. Foi lá, no fórum, que ele viveu momentos de ansiedade, tensão e muita emoção. As imagens gravadas pela câmera de um celular mostram o momento em que Elvésio está ao lado dos advogados de defesa para ouvir o veredito de uma juíza. Quando ela anuncia a decisão dos jurados, Elvésio não se contém. E o conselho decidiu absolver. Você pode ficar tranquilo que foi absolvido. O choro, sentido, exprime o alívio de quem esperou muito tempo para ouvir a palavra absolvido. Prazer, Raul. Como é que você está? Tranquilo? Esta é a primeira vez que Elvésio fala sobre tudo que viveu antes, durante e depois do julgamento. Quando ela me falou que eu tinha sido absolvido, eu não aguentei. Aquele, sei lá, a descarga de alívio desceu. Elvésio tem 38 anos, é o caçula de 4 filhos, nasceu e cresceu em Ribeirão das Neves e sempre foi muito trabalhador. Já trabalhei de servente, já trabalhei de vigia pela prefeitura aqui da cidade. E trabalhei de serviços gerais por um bom tempo lá no hospital em Belo Horizonte. Mas como e por que o rapaz tímido e trabalhador, que nunca teve passagem pela polícia, ficou preso por 2 anos até parar como réu num tribunal de júri? Você pode ficar tranquilo que foi absolvido, tá? Até ouvir esse veredito, Elvésio teve que passar 2 longos anos dentro dessa penitenciária. Ele não cumpria pena aqui, somente aguardava julgamento. Elvésio era acusado de participação em um homicídio e jurava a inocência. A esperança que eu tinha é a certeza que eu era inocente. A vida de Elvésio começou a mudar numa noite de festa. Ele estava em um churrasco na casa de um dos irmãos quando começou uma briga bem em frente à casa. Elvésio conta que saiu e tentou apartar a briga, mas foi empurrado por um homem que estava sendo perseguido e caiu dentro de um ribeirão. Fui chegar perto do rapaz que foi a vítima, ele achou que eu estava junto com os caras, me jogou para dentro do córrego. Quando eu saí do córrego, eu torci o pé, que eu saí do córrego, eu vim para casa. O homem que tentava fugir de 3 pessoas foi perseguido, agredido e morto com uma pedrada na cabeça. Os agressores fugiram. No dia seguinte, a polícia bateu na porta da casa de Elvésio. E foi onde ele pediu para me ir encaminhar com ele até o quartel para fazer o depoimento. Depois do quartel, ele me levou para a delegacia. Aí, chegando lá, o delegado me deu voz de prisão. 2 dias depois, a justiça decretou a prisão preventiva dele. Começava ali um pesadelo que Elvésio jamais esperava viver. Você ficar com quase 20 pessoas num cubículo, passar 2, 3 dias, você não sabe quem é que está ali do seu lado, qual o tipo de crime que a pessoa cometeu. Do lado de fora, os pais de Elvésio começaram a buscar socorro para o filho. Contrataram advogados que logo perceberam um excesso de rigor da justiça em relação a Elvésio.
quando a gente se depara com uma pessoa que é primária, de bons antecedentes, tinha um trabalho com carteira assinada e vários depoimentos desde a delegacia dizendo que ele não teve participação nisso, pelo contrário, que ele afastou, ele apartou essa briga, então realmente é algo que chama atenção e que nos incomoda. Ao mesmo tempo em que batalhavam para provar a inocência de Elvésio, os advogados investigavam por conta própria, estudando os laudos e ouvindo testemunhas. Durante as investigações, surgiram vários indícios que apontavam para a inocência de Elvésio. Não havia nenhuma prova material contra ele, as principais testemunhas diziam que ele não participou da briga e a polícia descobriu que o crime poderia ter sido um acerto de contas entre traficantes. Mas nada disso foi levado em consideração pela justiça. O advogado conta que entrou com vários recursos e pedidos de habeas corpus. Na primeira instância, eu fiz basicamente 5 pedidos de liberdade provisória, mas nenhum deles com êxito. Durante os 2 anos de prisão, Dona Vânia nunca faltou. Visitou o filho todos os fins de semana. A gente sabia que ele era inocente, então era dolorido saber de que o filho da gente está ali num lugar que não deveria estar. Dentro da prisão, Elvésio foi apresentado a um mundo diferente, hostil, perigoso e triste ao mesmo tempo. Eu acho que é uma situação que nenhum ser humano deveria passar, sabe? O que eu passei, o que eu vivi, acho que não... Acho que deveria, sei lá, não existe uma forma de conseguir separar certo tipo de coisa, porque só quem tá lá dentro, lá, sabe? Só depois que Elvésio completou 2 anos na prisão é que o julgamento dele finalmente foi marcado. E aconteceu aqui, no Fórum de Ribeirão das Neves. O julgamento começou às 9 horas da manhã e só terminou à noite. Foram 10 horas de debates entre promotores e advogados até sair a decisão final dos jurados. Além dele, 8 testemunhas foram ouvidas. Todas negaram a participação de Elvésio no crime. Antes mesmo do veredito, Elvésio já mostrava toda a ansiedade que sentia. Ele temia tanto que era possível ouvir as algemas batendo, de tanto que ele estava nervoso e com medo, do que aconteceria ali com o futuro dele. Quando a juíza anuncia a decisão dos jurados, Elvésio desaba. Então, se eu for absolvido, eu vou expedir hoje uma vara de soltura. Não sei se consegue ser solto hoje ou se você solto amanhã. Não, né? Deve ser amanhã. As lágrimas de Elvésio confundem a família dele, que acompanhava o julgamento. E a juíza tenta ajudar, explica qual foi a decisão. Foi absolvido os familiares aí. Foi absolvido. A gente ficava coração na mão naquele momento. Foi até que veio o alívio lá, na hora que a advogada, a meritíssima juiz, falou que ele estava absolvido. As imagens que se espalharam pela internet foram gravadas em abril do ano passado. De lá para cá, Elvésio e os advogados não se encontraram mais, até essa semana. E aí, meu camarada? Como é que você tá, cara? Bom te ver, viu? Oi, doutora. Tudo bem, Elvésio? Bom te ver, viu? Que bom te ver livre, viu? Elvésio revive toda a emoção que sentiu há mais de 1 ano no tribunal do júri. O vínculo entre eles ainda não terminou. Os advogados lutam agora para que Elvésio seja indenizado pelo tempo que passou injustamente na prisão. A gente já tem uma ação em trâmite para a gente poder tentar reparar minimamente, por mais que seja na questão da indenização, os danos que ele sofreu. Em liberdade, Elvésio luta para reconstruir a vida. Arrumou há pouco tempo um novo emprego,
Viu os verdadeiros autores do crime serem presos e condenados e tenta apagar os fantasmas do passado. Tá feliz? Sim. Eu falo assim porque eu estou feliz por estar livre disso tudo, dessa coisa, mas eu ainda não sei o que parece que eu estou com um sentimento de falta de alguma coisa, eu não sei expressar o que, mas ainda sinto, é como se faltasse alguma coisinha. Mas você vai buscar, né? Vai sim, em nome de Jesus eu vou.